Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Muito bom dia, são 8 horas e 4 minutos, bênção de Deus. Hoje manhã de segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Bom dia, pessoal da técnica, bom dia também, pastor Adroaldo. Bom dia, pastor Márcio, bom dia a todos aqueles que nos assistem nesta manhã. Bênção de Deus, viemos de um feriado, né? Um feriado de sexta-feira santa, Semana Santa, encerramento da Semana Santa. Foi muito legal, foi muito jóia. Estivemos em várias congregações, em todo o nosso ministério, aqui na cidade de Gravataí também, com reuniões de Páscoa, reunião de Santa Ceia. A apresentação foi muito legal. Em Gravataí tivemos ao todo, quantas reuniões tu teve lá, pastor? 2 reuniões. 2, eu creio que foi, cada uma foi 2, então 2 vezes 3, 6. 6 reuniões no sábado à noite e mais 4 reuniões no domingo, foram 10 reuniões ao todo. Então foi muito legal, estamos aí trabalhando, aproveitando, se gastando, se deixando gastar, em prol das vossas almas. O pessoal está entrando aí, se conectando conosco, o pessoal está se conectando nesta manhã de segunda-feira. Nós vamos falar um pouco mais aí sobre a Páscoa, vamos falar um pouco mais sobre a questão aí que coelhinho, chocolate, não só concluindo, teria que ter sido antes, mas enfim, a gente vai dando sequência aí, vamos abordando alguns temas, inclusive você pode sugerir algum tema para ser abordado. Você pode sugerir tanto nos comentários, que está aberto ao público, como você pode sugerir também de uma forma privativa, na nossa página principal ali no Facebook. Envie a sua mensagem particular ali no particular. Tá certo, gente? 8 horas e 6 minutos, bênção de Deus. Dia bonito, temperatura na casa dos 18, 19 graus nesta manhã. É de sair de manhã com uma roupinha mais leve, manga comprida mais leve. Eu ainda estou teimando ainda com a manga curta, mas 19 graus nesta manhã, a mínima foi 16. 16 dá para usar uma camisa de manga comprida, né? Dá, sim. Chega perto do meio-dia, já não, vai a 30 graus. 30 graus hoje? 30 graus, 30 graus. Então, temperatura agradável durante a manhã, no final do dia também, durante o dia já é calor, já é quente. A gente, o efeito, como é que tu diz? Cebola, esse pastor Adroaldo do bebê, essa aí tu me ganhou. Efeito cebola, o cara vai se descascando, vai tirando durante o dia. Mas são momentos bons, a pessoa dorme bem tranquilo. Sabe que eu sou um cara assim, de bem com a natureza, não só porque ser pastor, crente, mas eu gosto do verão, eu gosto do inverno, eu gosto da primavera, eu gosto do outono, eu gosto do frio, eu gosto do calor. Eu não gosto muito é quando esquenta e esfria demais, Quando se estivesse dando agora 2 graus e durante o dia 26, 27, como acontece às vezes, aí eu já não gosto muito, porque aí a saúde já dá uma... O corpo sente, tem um pouco de alergia, as mudanças... Sente. Isso sente um pouco, Mas fora isso aí, o que vier bem. Chovendo, coisa boa, uma chuva para dormir, É legal, Então, para dormir, para encher os afluentes... Tudo depende da situação, pastor? Se tu tá na rua trabalhando e dá uma chuva, é ruim, Se tu tá no sol, trabalhando numa estrada, com sol de 38 graus, já mas não é tão... Jeito, mas se dá um jeito. Mas em tudo a gente dá glória, Tudo é bom. Dar um jeito. Aí se o cara for para jogar futebol, no sol rachando é bom, Aí para trabalhar é ruim. O ser humano é verdade. Aí para jogar bola na chuva, quando era criança, que maravilha. É para trabalhar ou para sair pro serviço, vai pegar um carro, guarda-chuva, sombrio. Aí é ruim. Claro. Então, o ser humano é complicado. É verdade. É só pela misericórdia de Deus. Então, nós temos que agradecer a Deus por tudo. Muito bom dia você que acabou de se conectar conosco, você que está de volta aí, entrando no Facebook, pelo programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Nós vamos batendo um papo, não esqueça de curtir, compartilhar, com os seus amigos, compartilhar aí nas redes sociais. Vamos ver quem está conosco, a Marileia Cristina Becker Fraga, Vera Regina Ramos. Vamos ver quem é que assistiu ontem, a apresentação de Páscoa. Muito legal, gente, muito legal. Na próxima só nós vamos fazer um ajuste nós fizemos uma quebrada ali no meio, a gente trouxe a palavra, a reunião de Santa Ceia, mas na próxima vamos deixar rodar toda ela. E aí eu entro só no final para orar, para servir a ceia, porque foi muito boa a apresentação, o pessoal está de parabéns, a equipe toda. Muito legal mesmo. Muito legal a apresentação. Eu vou pedir para a Bruna, inclusive, editar aquele vídeo.
tira a pregação, deixa só a apresentação de vocês, e a gente coloca a Santa Ceia no final. Tu vai editar e vai colocar uma, tá certo? Para a pessoa poder ter uma sequência inteira, porque foi muito bem feito. Só que, como eu entrei no meio para pregar, deu uma quebrada na apresentação, ela perdeu o brilho. E no primeiro bloco, antes da transmissão, tivemos um culto que foi feito ela inteira. Eu só entrei no final, até porque era menos tempo, né? Para para e volta. Ficou melhor. Foi melhor do que a que foi transmitida, eu achei. Mas aí a Bruna vai editar e vai colocar para o pessoal poder assistir. Eu quero assistir depois em casa também. Vamos ver quem é que está com a gente. A Ireni bota aqui bom dia. Deus abençoe, Ireni. Que bom estarmos juntos nesta manhã. Obrigado pela participação. A Deise Goldani, bom dia, pastores. Que Jesus Cristo os abençoe grandemente. Peço orações. Amém. Vamos estar orando. Pessoal, não esqueça de colocar de que cidade você está falando, né? Que bairro você mora, se é aqui de Gravataí. Fora de Gravataí, qual é a cidade? Tá certo, pessoal? E a cidade, estado, às vezes o pessoal cita uma cidade que é lá no outro estado, a gente nem sabe, né? Sim. Vamos lá. A Deise Goldani já li, um abraço, Deise, Deus te abençoe, bom dia. Mário Nunes Crash, bom dia, pastores, Márcia, Adroaldo, equipe e demais irmãos. Que tenhamos mais uma semana abençoada por Deus. Amém, Mário, legal. A Gessi Oliveira Vieira, bom dia, igreja, paz de Deus, amém, amém, amém. Glória a Deus, é isso aí, legal, benção. Um abraço, Gessi. O Mário Nunes bota peço oração pela minha família, pela irmã Floriana Nunes Creche e para os outros irmãos e familiares. Amém, Mário. Vamos estar orando sim. O Fraguinha Fraga Souza, bom dia, pastores. Muita saúde a todos. Amém. Muito bem colocado aqui. A Glaciane Sanhudo, bom dia, pastores, irmãos, a equipe, que Deus abençoe a todos nós. Uma bênção o culto de ontem, apresentação emocionante. Legal, né? Foi muito bonito mesmo. Foi muito jóia. Glaciane, obrigado também. Deu um agradinho. Deu um agradinho para nós, né? A Glaciane é muito querida, né? Deus abençoe toda a tua família. Obrigado. Um mês de abril aí, abençoado. A Vera Regina Ramos bota bom dia, família Encontros de Fé. Tenhamos uma semana abençoada. Amém. Obrigado. A Gessi, bom dia, pastor. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Gessi, pelo carinho. A Tatiane Jung está assistindo. Um abraço, Tatiane. Deus abençoe. Noeli Bonão. Noeli do Vitor, né? Noeli e o Vitão, né? Casal querido, né? Esse casal, vou te dizer, né? São fora de série. Né? Deus te abençoe, Noeli, Vitão. Uma boa semana, um bom mês para vocês. Ela bota bom dia. Que legal, Noeli. O Mário bota assistir a apresentação da Páscoa. Estava uma bênção de Deus. Mário do Parque dos Búzios. Legal, Mário. Legal. Joia. E a Bruna vai editar hoje. Hoje mesmo já vamos colocar lá. Sim. A Vera Regina Ramos. Temos uma senhora na família de 97 anos. Ela está muito cansada, com vários problemas de saúde. Peço uma oração. Vamos orar sim, Vera. Em nome de Jesus. Eu tenho também uma vozinha que está com 90 anos. Né? Aqui tem 97. A minha avó tem 90. Né? Também. Aí está firme, né? Teu pai e tua mãe que idade são? O pai está com 86. 86. A mãe está com 75. Que legal, né? 75. Meu sogro está com 80. As pessoas têm mais longevidade hoje, né? Verdade. A gente fica feliz assim de ver. Eles têm algumas situações que são da idade, né? Claro. Mas estão firmes, estão fortes. Eu tinha pedido 100, tu disse que eu pedi pouco, né? Vai que Deus quisesse me dar mais. Né? Eu não dou. Pediu e não pediu mal, né? Deus é que sabe. Mas vai ser, ele tem programado menos, aí ele olha assim, ele pediu 100, né? Então vou dar um pouquinho mais pra ele. Ele tá contente com... A vontade dele ele é tá boa, perfeita e agradável. Ele tá contente com 60, vai, então... Ontem foi aniversário da Elaine Knack Maria. Nossa, não sei se ela é Knack, eu acho que ela é Knack, sim. Elaine queridona mesmo. Fora de série, né? Elaine, esposa do João Maria, a mãe do nosso ministro de louvor, do Matheus. O casal que está desde o início do trabalho aqui. Eu lembro da Elaine junto com o Matheus, com o Maurício. E com a Maiara. Né, o João trabalhando, e eles vinham aqui fazer toda a limpeza do salão, banheiro, para todos os cultos. Eles eram responsáveis pela manutenção gratuitamente, sem receber nenhuma oferta, nenhuma ajuda de custo para isso, faziam por amor. Então, um casal querido, que tem estado conosco há muitos anos, foi uma das pessoas que até esteve bem perto de mim logo no início, né? Que deu, sabe aquele irmão mais velho que te dá um suporte na fé e te dá umas dicas. E então, assim, foi de extrema importância, né? A gente tem uma amizade muito legal de muitos anos. O Matheus conheceu minhas crianças, ele era pequenininho, né? Ele dava colo pro Daniel, pra gente ter uma ideia. Dava colo pro Daniel. O Daniel hoje é um cara grandão ainda, meu filho.
né? O Daniel tá com 20 anos, tá fazendo faculdade, tudo, já é um homem, né? E o Matheus chegou a dar colo para ele, né? Tu vê só, a gente fica pensando, lembrando, né? Passa tempo, né? Eu, quando eu cheguei em Gravataí, eu lembro que um dos que me abraçaram, porque eu vinha do teatro, né? E aí eu comecei a congregar aqui em Gravataí. E o João Maria e a família dele foram os que me abraçaram também. Eu lembro que eu fui fazer uma visita uma vez no sítio do João, né? As crianças brincando, correndo. E o Maurício chegou com uma cobrinha que ele achou assim. As crianças até hoje lembram, né? Porque eles eram bem pequenininhos, os meus filhos, né? Sim. E aí tu vê o hoje... Matheus e o Maurício tinham 14, 15, 16 anos. Exato. E hoje tu vê eles casados, né? Tu vê o Maurício tá no Rio de Janeiro. O Matheus aqui com a gente, um amigão nosso, né? Então, família muito querida mesmo. Matheus, o cara trabalhador, dedicado, né? A gente tem a família no nosso coração. Aí tu vê assim, né? A Elaine também muito querida, uma pessoa fora de série. Né? A Elaine trabalhou muito tempo na libertação, né? Tem uma experiência, tem uma graça nesta área também. Né? Então, um casal querido, né? Um casal querido muito que querido. A gente pode contar para tudo que for necessário, né? Eles não trabalham assim na vitrine, mas sempre nos bastidores. Os bastidores sempre eles estão. Sempre. Assim como tem uma turma. Então, Elaine, feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Somos gratos a Deus pela tua vida. Nos alegramos contigo. Um beijão aí de toda a família da fé para Elaine, né? E João, parabéns pela tua esposa. Sigam firmes, né? Vocês foram referência, ajudaram muita gente. A gente sabe que a vida é feita de desafios e vitórias, desafio e vitórias. E então, quando os anos vão passando, nós podemos contar muitas vitórias. Que Deus te abençoe, feliz aniversário, nosso carinho. E também estendemos a todos que nesta data completam mais um ano de vida. Nós vamos àquela canção do Ron Quinoli, aquela canção bonita. Nós vamos a uma canção e nós já voltamos. Todos os povos
comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno. Bênção de Deus, estamos de volta, 8 horas e 21 minutos, programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, gente. Estamos uma campanha lá. Nós estamos aí no Facebook cada vez aumentando. Já estamos quase em 4 mil, né? É verdade. Quase 4 mil inscritos. Tava 3.800, tá quase 3.900 já, né? Pessoas inscritas. Check-in já tem mais de 4 mil. E no YouTube tava 500 e alguma coisa. Quanto é que tá no YouTube hoje? Consegue olhar? Era 570, se não me engano, 580. Né? E aos pouquinhos vai indo. E vamos ver se a gente chega aí também. 582, já aumentou. Vai aumentando. Não vai ser, era 570? Chegar a 1000, Aumentou né? 12. Chegar a 1.000. Chegar a 1000 seguida, aí nós temos que fazer uma campanha para chegar a 1000. O YouTube tinha que chegar a 4 mil, né? Sim, Igual é fez. isso aí, no mínimo 4000. É isso aí, gente. Vamos ver quem mais está conosco. A Cláudia Sanhudo. Aliás, Cláudia Schutz, é isso? Isso. Cláudia Schutz Gomes. Bom dia, pastores. Ótima e abençoada semana a todos. Com muita fé e esperança em dias melhores. Amém. Glória a Deus. É isso aí. A Yara está assistindo. Abraço, Yara. Deus abençoe. Ivone Cunha, de Cachoeirinha. Amém. Legal, Ivone. Deus te abençoe. A Vera eu já tinha lido. A Silvia bota bom dia. Bom dia, Silvia. Quem mais aqui? A Maria Janilce Martins está assistindo. Deus te abençoe, Maria. Marilene Ribeiro da Silva. Paz, pastores e irmãos. Em Cristo, Deus abençoe. Amém. Quem mais aqui? O pessoal está ligado conosco, participando. Pastor Adroaldo, Semana Santa passou, veio a Páscoa. Páscoa que significa passagem no hebraico. Páscoa que para os judeus significa uma festa de comemoração quando eles saíram do cativeiro, que Deus os abençoou, Deus os guardou, Deus os conduziu com segurança, né? Mas aí nós sabemos que no terceiro dia Jesus ressuscitou, e a Páscoa para o povo cristão é também quando nós passamos, né, do pecado para a salvação, do pecado para a vida em santidade, somos livres também do pecado, né? Então era a sombra das coisas que iriam acontecer, né? Deus utilizando um homem para salvar uma nação inteira contra o exército mais poderoso daquela época, né? Contra a nação mais poderosa, né? E Moisés foi usado para salvar o povo. E depois nós temos Jesus, há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, que também, né, por intermédio de um homem, foi salva toda a humanidade. Aqueles que creem, né? O ato de obediência te leva a desfrutar deste projeto, né? Foi o que o povo de Israel fez lá. Eles comeram do cordeiro e colocaram o sangue sobre as suas vidas. Então, quando Deus passou, viu que havia ali, né, alguém comprometido com o seu propósito, aqueles que acataram a sua palavra, e Deus não permitiu que o destruidor entrasse na casa deles. Então, nós trazendo para os dias de hoje, quando nós clamamos por Jesus, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e nós seguimos os seus ensinamentos. Isso é se alimentar do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós passamos a nos alimentar do próprio Cristo. O que é se alimentar do corpo de Cristo, né? Na Santa Ceia, por fé, quando nós compartilhamos o pão,
nós estamos nos alimentando de fato do corpo de Cristo. Quando tomamos o cálice da nova aliança, nós estamos tomando o sangue de Cristo, né? Num ato simbólico, mas eu creio que é um ato de fé. Sim. De fé, né? E na prática, né? Eu creio que quando nós participamos da Santa Ceia, discernindo que somos pecadores e somos escravos, e por obediência e por fé, porque tem que crer, o povo de Israel lá teve fé, eles creram que Deus ia salvar eles, né? Por mais que parecesse estranho um homem contra uma nação e um exército inteiro, que era Moisés, tá, só um pouquinho, Moisés, com essa instrução dele, vai nos livrar da escravidão, sem ter um exército. Da mesma forma nos dias de hoje. Por intermédio, parece estranho, Paulo diz, a cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então o que significa a cruz? A cruz é a morte de Cristo. O corpo dele entregue por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, e ali o seu sangue foi vertido em nosso favor, para que desfrutemos da salvação, de perdão de pecados. Então quando nós, num ato de fé, porque cremos, e também num ato de obediência, nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador, Deus também observa que há um ato de obediência e passa a ter validade sobre nós o que Jesus fez. Então nossos pecados são perdoados, nós somos santificados pelo ato de Cristo e aí nós somos soltos da escravidão do pecado. Pecado, quando eu falo, e aí nós poderíamos fazer uma lista enorme: roubar, matar, adulterar, sensualidade, droga, bebida, mentira, e aí vai tantas coisas ruins que são inerentes à natureza humana. Nosso país mostra claramente aí, em várias instituições, pessoas que não têm cara, são os maiores caras de pau, né? Assim como tem muita gente séria, né? As instituições e as autoridades, os cargos que são ocupados tanto por eletivo ou por concurso ou por nomeação, são cargos de extrema honra, terem que ser honrados, cargos de extrema responsabilidade, mas a gente vê a degradação do gênero humano independente da função que ele ocupa. Hoje em dia tu ouve falar de tudo que é profissão, de tudo que é atividade, pastor, tu ouve falar de advogado, de policial, e aí parece que qualquer profissão só falam da ala podre, né? Por quê? Porque na verdade não é a função ela é nobre. A questão é as pessoas sem Deus, e a pessoa que é escrava do pecado, ela não consegue se desvencilhar disso. Então é um ser humano escravo de coisas ruins. Então, é como Paulo diz, o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Se eu faço o mal que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que está em mim. Então, a obra da cruz, e aí entra a questão da Páscoa, quando nós cremos em Cristo, a Páscoa para nós é por estatuto perpétuo, assim como Deus ordenou para o povo de Israel, nós devemos comemorar. E Jesus até intensificou. Vocês devem fazer isso em memória de mim. Quando nos alimentamos do corpo e do sangue, da vida de Jesus, Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, a Santa Ceia é a nossa Páscoa. É verdade. A Santa Ceia é a nossa Páscoa. E aí, na prática, no dia a dia, nos alimentar de Cristo, é ter os seus ensinamentos como verdade, de fato, para instrução, para edificação, para crescimento. Isso é se alimentar de Cristo. Quando você se alimenta de alguém, você se alimenta dos ensinamentos, você se alimenta do testemunho, você se alimenta da expressão de vida daquela pessoa, né? Então, é desta forma que nós desfrutamos nos dias de hoje do plano de salvação. E aí, como Deus disse para o povo de Israel, quando ele passar e tiver a marca, o sangue, né, e hoje é o sangue do Cordeiro, não vai entrar praga destruidora em sua casa, não entrará praga destruidora em sua família, né? E você é eterno em Cristo Jesus. É forte, né? É forte isso, né, pastor? O pastor estava falando, né? Quando Cristo morre na cruz, ele nos livra do pecado original, que é da desobediência, né? Sim. E esse pecado, ele trouxe vários outros pecados e situações que também prendem o ser humano. Onde passou um boi, passa uma boiada. Onde entrou um pecado. Então, a salvação, o crer em Cristo Jesus, né? Como a gente diz, né? Eu aceitei Jesus no meu coração, ele perdoa os teus pecados, né? Que tu até então cometeu, e ao mesmo tempo o pecado original, né? Que te fez ter uma vida afastada de Deus. Mas na caminhada, tu precisa então andar com Cristo e seguir se alimentando para que o pecado não torne a ti. Para quando o pecado bater a porta, né? Quem está contigo, Cristo Jesus, esse alimentar de Cristo significa o sangue na tua vida para que o pecado não mais tome a tua vida. Então,
o dia a dia, né? Nas coisas mais comuns, né? Quando você vai se alimentando de Cristo, e isso é se alimentar do Cordeiro, né? A ceia é para nós nos lembrarmos, né, desta aliança. Em memória, Jesus disse, né? Esta aliança, né? Realmente, eu creio que nós estamos ali comendo o corpo e bebendo do sangue, né? Mas também estamos dizendo, estamos aqui, nós continuamos crendo, Cristo é o meu Senhor, Cristo morreu por mim e hoje Ele habita no meu coração, e este andar com Cristo na nossa vida diária faz com que nós venhamos vencer. E quando o pecado bate a porta, quando as intenções malignas nos cercam, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, mas não pode nos tocar, né? Ele anda ao derredor, mas não pode tocar na nossa vida. Por quê? Não porque nós somos algo, mas porque Cristo está em nós, porque o sangue está sobre nossas vidas, o sacrifício que, quando Jesus diz ali, está consumado, está concluído, foi feito por todos, porque na verdade Cristo morreu e todas as pessoas do mundo já têm o direito à salvação, já foi conquistado, mas elas desfrutam quando elas se achegam, quando elas se voltam para Cristo e se alimentam então deste sangue. Porque lá no Egito, se tivessem sacrificado o cordeiro e não tivessem passado o sangue sobre as portas, né, sobre os umbrais, o anjo tinha passado e tinha ferido também o povo judeu. Então eles precisaram ter obediência, como o pastor está falando, eles precisaram crer que o ato, né, do sacrifício, que o ato do sangue era suficiente, aquilo que Deus tinha falado era a verdade para livrar o povo. Então, quando nós nos voltamos para Cristo e passamos então a nos alimentar do Cordeiro, né, a Páscoa, né, este ato, né, no nosso dia a dia, isso faz com que a gente desfrute daquilo que é promessa. A obediência é um ato de fé e fé move a mão de Deus. Exatamente. A obediência é um ato de fé. O pecado original, que foi a desobediência, foi o descrédito ao que Deus havia dito lá no jardim. Exatamente. Nós vamos a um pequeno intervalo em comercial, em seguida nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242.
Às 8 horas e 36 minutos, programa Encontro de Fé. Falamos aí sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo. Lembrando que Cristo foi crucificado na sexta, ressuscitou no domingo, onde Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, levaram bálsamos para preparar o corpo. E chegando lá, a sepultura estava aberta, né? E tinha um jovem vestido de branco e diz: não atemorizeis, fiquem tranquilos. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Pode olhar a sepultura. E realmente ele não estava. Eu estive lá em Israel, fui olhar a sepultura, conheci a sepultura lá, não tinha nada. Que legal, né? Legal, né? Muito legal. E tivemos uma Santa Ceia, inclusive. Tem o Jardim do Túmulo, Garden, não lembro o nome, mas tem as fotografias, inclusive. Esse dia eu botei a fotografia aqui, a Bruna colocou, foi do Getsemane, né? Uhum. Coloca a fotografia do Jardim do Túmulo para mim, por favor, se tu conseguir. Né? E aí você está dentro do Jardim do Túmulo, você enxerga o Gólgota, né, onde ele foi crucificado, e você enxerga também o túmulo, a sepultura, né? E ali tivemos uma Santa Ceia entre os dois ali, né? Que legal, hein? Bah. Que experiência interessante. Muito forte, muito forte. A gente chora bastante, né? Imagino, né? Compulsivamente, né? Porque Uma experiência nós não muito bonita. estamos lá e nós cremos, né? Nós nos sentimos naquele ambiente, né? E aí alguém está lá participando naquele ambiente, pisando no mesmo chão ali que o Senhor Jesus. Muito forte mesmo. Aí colocou a imagem, Olha aí. né, do Jardim do Túmulo. Se você olhar, tem verde na volta, atrás dessa fotografia aí tem um jardim, né, uma parte alta. Aí tu desce umas escadas e chega essa é a parte mais baixa do jardim. Muito legal. Esse pessoal aí dá para ter uma ideia. Ali dentro tem uma grade, né, uma parte, a metade tem uma grade. Você entra, tem uma parte que tem acesso, e da grade para dentro, onde seria colocado o corpo, né, ali não pode entrar. Mas a gente enxerga assim, é uma grade só que separa, né? Se tiver uma fotografia interna, não sei se eles permitem tirar fotografia interna, não lembro. Não, permitem até porque eu tirei na época, né? Tá ali, ó. Olha aí. Exatamente, ó. Entra naquela porta, tem a parte que do teu lado, Drolto, é a parte que a gente entra, tá ali a porta, e do lado de lá, onde seria colocado o corpo, né? Volta pro lado de fora de novo, Bruna. E aí do lado de fora é colocada uma pedra, né? Uma pedra. E aí chegou Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Chegaram aí, disse que tinha um anjo. Imagina. Na verdade era um jovem vestido de branco, que disse para elas: não vos atemorizeis. Até eu descrevi aqui, ó. Não vos atemorizeis, buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Vede o lugar onde o tinham posto. Então, tá aí. Né? E o olhar estava vazio. Né? Quando eu fui lá, essa grade estava pintada de preto, se não me engano, grafite escuro. E aí, não sei se tem uma fotografia do jardim como um todo, que dá a vista, que tem uma vista aí para o jardim pro túmulo, né? Que é o jardim do túmulo. É Garden, não sei o nome como é que se pronuncia em inglês, mas é em inglês, né? E aí a gente fica no meio das árvores, né? Tu enxerga lá embaixo, desce uma escada para ir até esse local, tem que descer uma escada, e tu enxerga lá embaixo o túmulo, e tu fica ali em cima, vários bancos, né? E ali eles te dão uma tacinha de madeira, esculpida na madeira, uma taça pequena, bem pequena assim, eu acho que é uns 5, 7 centímetros. Tá lá, dá para enxergar o jardim e a escada, ó. Olha lá, ó. Dá para enxergar lá, eu acho. O pessoal pode... Interessante, né? Tá lá, exatamente. Estou olhando agora aqui no meu celular. Realmente, é isso aí. Lá aquela escada, lá no meio daquelas árvores, que foi servida a Santa Ceia. E é um cálice pequenininho, né? Que eles servem um pãozinho e um cálice pequenininho de vinho. Mas eu tenho guardado até hoje lá, né? Muito legal. Tu trouxe o cálice? Trouxe eles. Mas que legal. Podia adquirir o cálice, né? Tá guardado lá em casa. Então, assim, uma experiência muito bacana, né? Não sei se tem o Gólgota que aparece aí também. Essas imagens vocês podem obter na internet, né? Eu consegui tirar fotografia lá. Que legal, uma experiência muito legal. Né? É muito jóia. Nesse período aí, eu não lembro que ano foi, 2006. Logo depois eu fui consagrado pastor. Fui com o pastor Demian. Olha aí. O pastor Demian acho que foi umas 3 vezes lá, né? O Isso, Gólgota, exatamente. Monte Gólgota. E onde o monte que Jesus foi crucificado, que é na saída da cidade, né? Onde Jesus foi... tanto sepulturas quanto o local de execução não eram dentro da cidade, era fora da cidade, né? Era num caminho. Então, nós temos ali a Santa Ceia
E a ressurreição, está aí o local da ressurreição, né, gente? A ressurreição do nosso Senhor Jesus. E nós cremos em alguém que está vivo, né, que continua operando, nos abençoando. Então, a Páscoa, né? A Páscoa, é importante nós estarmos passando esse ensinamento, que a Páscoa é muito mais do que um feriado tradicional, é muito mais do que uma tradição. A Páscoa, na verdade, Deus estabeleceu para o povo de Israel que comemorasse como estatuto perpétuo. Era a sombra do que ia acontecer. Depois Jesus veio e ele se entregou como cordeiro, e é o sangue dele, é o corpo dele, é por intermédio dele que nós nos alimentamos, e é pelo corpo dele que nós somos livres do pecado, né? Isaías diz que por suas pisaduras nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Então, esta é a obra redentora. Aí está o Gólgota, né? Um monte, se você perceber, tem uma aparência de uma caveira ali, né? Né? Que Gólgota quer dizer caveira, né? Um monte de caveira, assim, não quer dizer, o Gólgota. E lá Jesus foi crucificado lá em cima. E esta fotografia é dentro desse mesmo jardim, que no outro extremo tem a sepultura. E aí era um local de passagem, de caminho, da saída e entrada da cidade. Então ele foi crucificado num local onde todo mundo enxergava. Mas não era dentro da cidade, não era habitual se fazer isso dentro da cidade. Porque lá em Jerusalém, tem alguns lugares, tem dentro da cidade, tem um local, por tradição, considerado o local que ele foi crucificado. Mas aí é um local preservado pelos católicos, né? E eles fazem um trabalho muito bem feito nessa questão de arquitetura, de geologia, essas questões de conservar esses locais. Mas ali é mais por tradição, porque ninguém podia ser sepultado dentro da cidade, nem morto dentro da cidade. Então, estes são os locais, né? E também é um lugar onde todas as pessoas que entravam e saíam viam, eles queriam expor isso, né? Porque era uma exposição, exatamente. Eles colocavam ali como uma forma de expor aqueles que eram os malfeitores da época, né? Era um grau de crueldade para coibir a criminalidade por intermédio do medo, da força. Por isso que é um lugar alto, um lugar que todos poderiam ver, né? Eu não sei se da cidade dá para ver, o pastor teve lá, o monte dentro da cidade. Eu creio que de alguns lugares sim, dá para perceber, dá para olhar, mas nem de todos, né? Nem de todos. Muito interessante. Né? E o cemitério é todo fora da cidade, né? A cidade é alta e do outro lado da cidade tem outro morro, né? São várias sepulturas assim, né? E essa aí é separada um pouco, é noutra região. Mas enfim, então tá ali um monte da caveira, né? Tá ali, tem 2 olhos, dá para perceber ali, né? Interessante. E aí que Jesus foi crucificado. Então é um ato. Quando a gente olha, Jesus até disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Né? Então, bem-aventurado é crer sem ver, isso é fé. Ele disse para Tomé, inclusive, né? Porque Tomé só creio se eu ver. Só se eu tocar, se eu tocar, né? E aí Tomé, quando Jesus falou com ele, toca aqui, eu acho que bateu um frio na espinha. Bate, né? Assim... Um frio na espinha. E depois, a gente visitou essa região e foi muito legal. Eu tenho vontade de voltar novamente lá, né? Se Deus me permitir, se for da vontade dele. A minha mas se a dele eu não sei, então a gente faz a vontade de Deus. Então é algo que tem um ambiente assim, né, que vai diretamente com aquilo que nós cremos. E aí você olha ali sabendo que 500 pessoas, mais de 500 pessoas estiveram com Jesus após a crucificação. Ele ficou 40 dias. 40 dias após a morte dele. E após a ressurreição, alguém que esteve entre os mortos, alguém que tinha sido sepultado ali, esteve com mais de 40 dias com mais de 500 pessoas. Então é algo incontestável o que aconteceu. E depois, quando ele foi levado aos céus, no cenáculo do templo, né? Cenáculo na cidade, né? Ele foi levado aos céus, também nós estivemos lá, e fico imaginando, tinha em torno de 120 pessoas, diz a palavra, né? E ficaram olhando ele subindo aos céus, né? Eu estive também na casa de Caifás, onde ele passou a noite, onde Pedro negou Jesus 3 vezes no pátio e o galo cantou, né? Então ele foi, se tu puder, tu vai achar aí a sepultura não, tu vai achar o local onde Jesus ficou preso na casa de Caifás. É uma cisterna, né? Dá para o pessoal ter uma ideia, é uma cisterna. A Bruna vai achando. E ali na casa de Caifás, quando ele foi preso, né? Pedro, né?
os empregados do Reconheceram sumo o jeito sacerdote. que ele falava, né? Os empregados do sumo sacerdote reconheceram ele. Já, esse é um deles. Ele disse, não. E ele negou Jesus 3 vezes. Né? 3 vezes identificaram ele. Não, esse é discípulo dele. E ele negativo. Ele estava apavorado, ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus passou a noite numa cisterna, que essa cisterna era cavada no chão, né? Era um buraco, literalmente. E só tinha uma passagem que mal passa um ser humano. Aquela é a reserva de água, né? Que eles tinham uma região de deserto, né? Que tem muita escassez de água. E ali tu passava sem janela, sem nada. E aí hoje tem uma escada, tem uma janela de ventilação, e aqui a gente desce a escada e aí tu entra, é da altura dessa sala, né? Deve ter uns 3 metros de altura, de 2,5 a 3 de altura. Talvez acho que deve ter 3 ou 4, deve ter uns 5 metros quadrados mais ou menos, 7 metros quadrados no máximo. E aí ele ficou preso ali uma noite toda, né? Então, tá ali, ó. Ali já dá pra ver, ó, o Bruno mostrando. Essa é a entrada que foi colocado Jesus, ó, na casa do sumo sacerdote. O grau de crueldade, né? Tu imagina, tem a fotografia da parte interna? Mas uma hora a gente acha da parte interna e mostra para as pessoas aí. A gente vê Pedro dizendo, né? Senhor, se precisar morrer, eu morro contigo, né? Ele disse, não, Pedro, tu não sabe o que está por vir. Tu não sabe o que está falando. Tu não sabe o que está falando. Jesus sabia, né? Exatamente. Interessante que Jesus sabia exatamente o que ia acontecer com ele, né? E aí nós vimos, pastor Adroaldo, então a importância são fatos. Né? São fatos, estão lá os locais, e tanto é um fato que Jesus ressuscitou que ele continua curando pessoas. Ele é real, né, pastor? Essa é a questão. Né? Às vezes as pessoas começam, parece algo muito subjetivo, mas não é real. Está aí o local onde ele foi preso, isso tem sido passado de geração em geração, está lá o local preservado, hoje em cima do local, na casa de Caifás, tem uma igreja. Né? Então, tem o pátio lá, todo o local onde Pedro esteve. Então, tem lá as ruínas do templo, né? Tem as escadarias do templo, as ruínas do templo, né? Que foi destruído, o templo de Salomão, mas está lá, né? O local. Então, a gente vê a geologia, né? A arqueologia, ela também fala e nos traz evidências, né? Não somente pelos textos que foram escritos, mas também por outros aspectos geológicos. E aí a gente vê esse Jesus que ressuscitou. Né? Então, como é importante passar para as nossas gerações e nossos filhos que esse Jesus ele é real. E não deixar de comemorar a Páscoa, né, como algo sublime. Porque aquele que veio nos salvar, ele venceu inclusive a morte. Então ele veio nos salvar do afastamento de Deus, ele veio nos salvar da morte. Ele nos dá a vida eterna, ele é eterno. E nele, ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando a morte quiser ter domínio sobre nós, que nós formos enfrentar a morte, Deus vai olhar para nós e dizer assim: nesta casa não haverá praga destruidora. O dia da nossa partida nós vamos para a eternidade com Deus em paz. Verdade. Eu já visitei pessoas no leito de morte com câncer, que eu fui com o coração apertado. Você sente que você vai orar, mas ali não era... Você percebe que Deus não ia curar aquela pessoa. Ela estava no momento de partida. E aí, como pastor, tu fica te questionando: Senhor, o que eu vou dizer? Senhor, me dá uma palavra, que teu Espírito Santo, não seja eu é que não quero aparecer aqui. Que o teu Espírito venha tomar os meus lábios e dizer o que é certo. E foi o que aconteceu. Deus tomou a pessoa de tal maneira que a pessoa passou a me consolar e consolar minha esposa. Pastor, fica tranquilo, viu? Não te preocupa comigo. Eu estou com o Senhor, eu estou com Jesus, eu estou bem. Se eu partir, eu estou indo para o céu. Eu acho que é meu momento. Vai ser muito forte. Aí tu vê assim, como uma pessoa num leito de morte tem paz, né? Jesus é real. É. Eu acho que me arrepiar, Jesus é real. Então nós temos que passar isso para essas gerações, nós temos que passar isso para os nossos filhos. Então a Páscoa, gente, aí nós vamos entrar no coelhinho. Coelhinho é mamífero. Coelhinho, né, ele não põe ovo. Aí diz que o coelhinho, ele põe ovo de chocolate, ele traz ovo para as crianças. Né? Então assim, é pecado, será, num domingo de Páscoa, presentear as crianças? Há uma tradição de esconder o chocolate, dar uma cestinha. Eu creio que não há problema. Desde que o personagem principal seja Jesus. Desde que não se diga e não se minta para as crianças. Coelhinho trouxe, foi o pai que comprou.
Também Porque senão as outras crianças vão, o que tu ganhou? O que eu ganhei? Eu ganhei um ovinho. Aí o nosso filho, não, eu sou radical, né, eu sou crente, não tem essa bobagem. Não, só um pouquinho, gente. Há problema de dar um ovo de chocolate para uma criança? Não há problema. Há um problema de dar um coelhinho de chocolate para uma criança? Não há problema. O problema é permitir que uma tradição como essa venha tomar um lugar que pertence a Jesus Cristo, que morreu por você e ressuscitou e está vivo. O que acontece, pastor, é que muitas vezes se criam situações para tentar ofuscar aquilo que é a verdade. Exatamente. Então, a verdade ela tem que prevalecer. Chamar mais atenção do que a verdade. A palavra da cruz, né? Ela tem que queimar no nosso coração. Ela tem que ser uma chama viva no nosso coração. Exatamente. E essas situações que nós estamos no mundo, Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que o guarde do mal. Então, essas questões é importante a gente observar para que a gente traga a verdade para os nossos filhos, né? E que eles entendam que Jesus Cristo, né, o ato da cruz, ele é muito mais importante, né? Quando há essa compreensão, o chocolate quem criança não gosta de ganhar um chocolate, né? Adulto, né? A gente gosta, né? Então, nós ganhamos alguns mimos, né? Ganhamos um coisa boa, né? E que pensa, né? Então, mas o que nós lá em casa aqui? Até hoje, a gente dá chocolate um pro outro, presenteio. Então, o que acontece? Mas a gente tem que valorizar a obra da cruz. Eu fico pensando, né? Cristo passa por tudo isso na cruz. E aí vem o coelhinho, né? Se comemora o coelhinho da Páscoa, né? Aí vem se comemora o coelhinho da Páscoa, exatamente. É um negócio... É coisa do capeta, né, pastor? Tentando, né, menosprezar, né, a cruz, onde ele foi derrotado, na verdade. Parece concorrência política, né? Aí o que é certo fica ofuscado. Fica de lado. Aí a gente vai ver, aí tem o Natal, tem o Papai Noel. Então, assim, sempre tem algo, né, maligno, que tenta fazer sombra para aquilo que é a verdade. Exatamente. E, na verdade, né, quando nós compreendemos, né, estamos livres pela compreensão da palavra, claro que essas coisas não nos atingem, mas por aí tem muitas pessoas, pastor, que desprezam a cruz e valorizam o coelhinho. Só que aí entra um ponto que as pessoas não se dão conta. Não, eu não desprezo a cruz, eu não desprezo o que Jesus fez. Mas quando você só valoriza e só dá ênfase a tradição do chocolate, do vinho, do coelhinho, o coelhinho trouxe para ti, meu filho, vai procurar, vai achar a cesta, coisa e tal, você está desprezando. Porque daqui a pouco... Porque parece que, às vezes, para alguns, desprezar é quando eu falo mal. Não. Desprezar é você não levar em consideração. De lado, né? Deixar de lado, porque exato. Daqui a pouco a criança, isso é mais para as crianças pequenas, né? Lógico, que a gente dá tanta ênfase no coelhinho e no chocolate, que a criança até pode saber que existiu um Jesus que morreu na cruz, mas isso é tão distante para ela, que aquilo não tem valor. O valor é muito menor do que a Páscoa, que para ela vai trazer o chocolate, vai trazer o coelhinho, vai trazer as brincadeiras, a questão lúdica. Tudo isso é importante na questão da construção da criança, mas trazer Jesus para o centro, que ele seja o personagem principal. Exatamente. E aí sim ter assim também, por que não, a questão do chocolate. Não é problema, mas Cristo tem que ser o centro. E outra questão, né, pastor Aduraldo? Quando a gente olha o Natal, né, a Bíblia não faz referência sobre a data do nascimento de Jesus, né? Mas se nós olharmos a Páscoa, tem detalhes a respeito da data do calendário judeu. Então, o povo judeu, eles são muito zelosos por isso, né? Aí ficou escrito, Deus mandou que eles preservassem a Páscoa por estatuto perpétuo, é mandamento de Deus. Jesus mesmo, antes de ir para a cruz, ele desejou comer a Páscoa. Jesus também participou deste mandamento de Deus, valorizando a Páscoa antes dele ir morrer. E aí ele disse depois, né, que ele é a verdadeira comida e o seu sangue é a verdadeira bebida. E ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E viver por Cristo é viver como Cristo vive, uma vida em santidade, vencendo a morte, ter eternidade. Então aí nós começamos a olhar a importância que o texto bíblico dá para a Páscoa. Né? Porque foi, na verdade, é o livramento de Deus, é um projeto de Deus. E quando você dá crédito para algo que Deus elaborou para você, né? Então é algo que deve ser valorizado. E aí entra a questão: não é pecado dar um chocolate, não é pecado dar um coelhinho, não é pecado fazer uma cesta, não é pecado se presentear, não é pecado a pessoa comer chocolate. Não, em hipótese alguma. A questão é: quer fazer uma brincadeira, quer esconder para a criança de manhã, coisa e tal, mas tira um tempo. Eu sempre tiro um tempo na mesa quando a gente vai orar.
na Páscoa, eu faço menção na minha oração do feito de Cristo. Senhor, obrigado, tu morreu na cruz, obrigado pela tua ressurreição, pela tua obra, para que quem está junto conosco entenda o propósito principal. Né? Isso é de extrema importância. Então, nós vamos ficando por aqui, né? 8 horas e 56 minutos. O pessoal está mais devagar hoje, pastor Droga. Hoje sim, né? O pessoal está mais lento aí. Eu acho que eles querem olhar a apresentação de novo. Vamos ver quem é que está com a gente, a Vera. Por que a Páscoa é uma festa móvel? Ela não tem uma data fixa no nosso calendário. Entendi. Realmente, entendi. né? Ela vai mudando. Porque ela respeita o calendário judeu, né? Na verdade, né? Tem essa questão da tradição. Aí é uma questão também de aí tem entre o calendário cristão, o calendário judeu. Essa pergunta é bem complexa, mas a gente pode olhar. Mas aí não entra o aspecto religioso, não entra o aspecto espiritual. Isso. Aí entra o aspecto humano. Mas é importante a gente pesquisar depois para explicar. Né? Aí também o carnaval, por que nunca é na mesma data? Exato, mas o carnaval é 40 dias antes da Páscoa, né? Sempre. Então, aí um influencia o outro. Então, na verdade, a Páscoa influencia no Carnaval, né? E aí tem a questão do calendário judeu também. Nós vamos ter que olhar isso aí. Quem mais aqui? O Isidro está olhando. Um abraço, Isidro. Deus te abençoe. A Ana Rodrigues assistindo também. Deus abençoe, Ana. O Leandro Santos da Silveira. Bom dia, pastor Márcio. Leandro Silveira na escuta. Minha mãe ainda te manda um beijo. Deixa eu ver o Leandro. Sim, o Leandro. Abraço, Leandro. Foi colega, colaborador, trabalhamos juntos, Deus te abençoe. A Albertina fala lá de Brasília, né? Um abraço, Albertina, Deus abençoe. Ela bota aqui paz, pastores, Deus abençoe. E aí muita gente ligada conosco, pessoal assistindo, participando, né? A Glaciane disse que parou a transmissão, na verdade parou acho que no celular dela, porque aqui está funcionando. E aí, quem mais aqui? O João Vitor, tá? Bom dia, pastores, abençoado dia a todos nós, que Deus nos guie e nos proteja sempre, amém. O Amador também está com a gente. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, nós vamos orar, agradecer por essa semana, agradecer mais uma vez pela Páscoa, pelo nascimento, pela morte, pela ressurreição de Cristo. A obra de Deus como um todo em nossas vidas. Imagina Jesus, né? Ele lá no céu, em sua glória, intocável, e disse assim, não, eu vou descer, eu vou nascer que nem eles, eu vou ser humano que nem eles, e eu vou sentir o que eles sentem, e vou morrer por eles, e eu vou nascer numa manjedoura. E aí começa a história, uma história maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Eu lembro, para encerrar, quando nós estávamos no Jardim das Oliveiras, vocês vão ver aí que Jesus volta e meia, se você olhar os evangelhos, Jesus volta e meia se recolhia no Monte das Oliveiras para orar. Inclusive, antes dele ser preso, ele disse para os discípulos, né? Vocês fiquem aí, que há um tiro de pedra, se não me engano, uma distância, né? Que era a distância que ele foi orar no Monte das Oliveiras. E nosso guia era um judeu, né? Um judeu que ele morou um tempo no Brasil, então ele falava bem o português, mas com aquele sotaque até história engraçada para nós, né? E é muito querido ele, né? Ele participou da guerra lá, é um país que vive cercado, né? Por guerras. Ali a Bruna colocou o Getsemane ali, ó, no Monte das Oliveiras. E bota o jardim, o Monte das Oliveiras também. O jardim vai ter ali. É cheio de oliveira. Tem até as pedras ali para moer, para tirar o óleo. Ali é o jardim, ali é o Getsemane. A pedra em si é o Getsemane. Tem o jardim do Getsemane. Aquela pedra ali é para moer a azeitona, né? Para tirar o azeite. E esse judeu, né? Ele não crê em Jesus, né? Jesus foi um tirano, foi crucificado. Quem não é cristão lá foi um personagem da história que teve sua responsabilidade, né, e foi crucificado por isso. Né, E aí nós nos reunimos para orar. Tem uma catedral na frente do Monte das Oliveiras. Né, cada lugar desse tem uma igreja. E aí nós no pátio, assim, na rua, na frente do Monte das Oliveiras. Inclusive tem a oliveira mais antiga que é cercada, tem cerca de 2.000 anos. Olha que lindo. Ela é cercada por uma grade de ferro aí. Ali é grade. E aí nós nos reunimos para orar ali, mas não é nessa parte. Catedral no Monte das Oliveiras, talvez tu ache. E aí nós fomos orar e esse judeu completamente ascético. Ele não cria em Jesus. Jesus para ele era um homem que foi morto como vários outros ao longo da história daquela nação. E quando nós nos reunimos para orar, ele ficou junto ali, ficou olhando, né? E ele começou a correr lágrima dos olhos dele. Ele disse assim: como é emocionante esse negócio de vocês, ele.
Ele disse, ele disse, como é forte esse negócio, né? Assim, dá uma emoção na gente, né? Essa oração de vocês. Tá aí o Monte das Oliveiras, ó. Aí agora sim. Né? E aí a gente viu, assim, a presença de Jesus, né? Esse Jesus que está vivo, a ponto de alguém incrédulo, completamente incrédulo, e fazendo parte ainda daquele povo que o levou para a cruz. Né? Quando começamos a orar, e aí todos nós eram gentios. Nenhum de nós tinha algum vínculo com Israel. E aí teve que vir os gentios orar, e um judeu ali, né, foi tocado. Então são coisas fortes que Deus faz, né? Como Deus não faz acepção de pessoas. Lembrando que a salvação vem pelos judeus, e Jesus era judeu. Os seus não o aceitaram. Jesus foi criado em Nazaré e fez poucos milagres em Nazaré com imposição de mãos. Ele nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré e morreu em Jerusalém. E aí a gente olha um judeu incrédulo, né? Porque pensa bem, aqueles mesmos que crucificaram Jesus é da mesma linhagem. Para ele, Jesus tinha que ser crucificado mesmo. E não, ele foi tocado. E aí quem é que estava orando? Brasileiros. Fortíssimo. Dos confins da terra, onde foi pregado o evangelho. Nós voltamos lá, o Espírito Santo nos leva até lá, Deus nos leva até lá e toca num judeu de uma maneira extraordinária, né? Que forte isso. Foi forte isso. Um cara desse, não sei se já não se converteu, né? O nome dele era Moisés, se pronunciava Moshe, né? Então foi uma experiência muito legal. Então, nós queremos orar, desejar em tempo ainda, embora foi ontem, uma feliz Páscoa para todos. Vamos orar em nome de Jesus. Pastor Draldo, ora aí, por favor. Pai, nós te adoramos nesta manhã. Obrigado, Deus. Somos gratos, Senhor, pela obra da cruz. Somos gratos, Pai, pelo teu amor. Amém, Deus. Gratos, Pai, por ter nos alcançado, Senhor. Hoje estamos aqui crendo, Senhor, que tu és o nosso Senhor, que tu morreu na cruz por nós. Amém, Deus. Que a tua obra é perfeita, Senhor. Aleluia. Que nesta obra, Senhor, o Senhor conquistou para nós salvação. O Senhor nos libertou do cativeiro, Senhor. Nos trouxe vida, Senhor, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Te pedimos, Senhor, que assim como tu ressuscitou, Senhor, nos dê vida. Que esta vida, Senhor, possa apontar sempre para Ti, que nós possamos desfrutar do Teu amor, do Teu carinho. Quem sabe pessoas estão em casa, Senhor, nesta manhã, passando por desafios. Nesta manhã, Senhor, te pedimos que Tu venha visitá-las, venha tocá-las em nome de Jesus. Amém, Tu és real, Tu és verdadeiro, Tu és um socorro bem presente, Senhor. Obrigado, Deus. Abençoa cada vida, abençoa o nosso mês de abril, Senhor. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui, 9h04. Bênção de Deus. Sempre uma alegria estarmos juntos. Amanhã estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã. Pastor Paulo vai estar conosco. Pastor Draldo e eu estaremos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Né? Lembrando que hoje à noite tem oração em nossas congregações. Também tem culto amanhã à noite no Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1, às 7 horas. Na Parada 64, quarta-feira, culto de fé, de socorro e milagres. Se Jesus está vivo, ressuscitou e ele continua operando milagres. Ele pode, sim, mudar a história de muitas pessoas. Lembrando que você pode estar ofertando, você pode estar dizimando, você quer colaborar com o programa, eu quero ajudar. Esse trio aí, essa turma aí, essa equipe da Igreja Encontros de Fé de Gravataí, você pode ofertar, você pode estar nos ajudando, né, a evangelizar e manter esse programa no ar. Está ali os dados bancários da Igreja Encontros de Fé de Gravataí, né, Agência Bradesco 0877 dígito 0, conta corrente 9999 dígito 6, CNPJ 16 970 047 1000 invertido 18, tem um número ali, só estou falando para vocês pegarem, né? Associação de Serviço Cristão de Gravataí é a forma que está registrada a igreja, né? E tem o Pix, né, que é a ferramenta aí mais moderna, mais nova para a transferência bancária. O número do Pix, a chave Pix da Igreja Encontros de Fé é o nosso telefone, 51 996 321 740. Contribuir é uma forma de colaborar. Toda oferta é sempre muito bem-vinda. Você está investindo no reino de Deus. O apóstolo Paulo diz, aquele que dá semente ao que semeia, ele aumenta a sua sementeira. Deus capacita. Então, Deus se agrada e ele faz com que a pessoa também tenha mais. Porque Deus olha o coração que é dadivoso, então Deus contribui para que essa pessoa possa também continuar contribuindo. Deus abençoa a vida dessa pessoa. Nós vamos ficando por aqui.
Que Deus te abençoe. Forte abraço. Feliz Páscoa. Deus abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe.